Olá, boa noite, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um CBA Talks. Quero dar boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. Quero já iniciar solicitando para aqueles que ainda não fizeram que cliquem no ícone logo abaixo da tela do YouTube, onde está escrito em vermelho inscrever-se, e assim terão acesso não somente a esse, mas aos demais conteúdos anteriores e futuros que vamos publicando aqui nesse ambiente. E quero também ressaltar que o nosso objetivo de que esses encontros sejam, de fato, o mais interativo possível, não sendo apresentações, mas sim conversas e debates sobre temas relevantes no âmbito não só da acreditação, mas também da gestão da qualidade e segurança em saúde. Portanto, quero solicitar fortemente que possam participar com perguntas e comentários no nosso chat, que está aí sendo monitorado por nossos técnicos, e vamos trazendo para o debate essas colaborações dos que estiverem nos assistindo aí ao vivo. Hoje construímos um tema que se encaixa no mês que se comemora o Dia Mundial do Enfermeiro, da Enfermeira, ou da enfermagem, porque também temos o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. E, portanto, também como um enfermeiro por formação, por exercício e agora por representatividade, quero reiterar, em nome da equipe do CBA e da JCI, um reconhecimento e parabéns a todos os profissionais dessas categorias, sem, obviamente, deixar aqui de reconhecer a importância e a relevância das demais categorias de profissionais de saúde. O tema que definimos foi gerenciamento de equipes de enfermagem eficazes para aprimorar a coordenação e a segurança do cuidado, com a pergunta: o que temos praticado? Não basta apenas atuar, precisamos, de fato, ser efetivos, eficientes e, mais desafiador, eficazes no trabalho e nas práticas que realizamos diariamente ou sempre que atuamos junto a um paciente ou usuário de uma instituição de saúde. Isso é muito, muito importante. Não vou tomar mais tempo, e passo a apresentar, então, cada participante, concedendo 1 minuto para que elas, todas mulheres, se apresentem, destacando o que for o principal em sua formação e atuação, e a função, obviamente, atual que exerce. Trago primeiro uma pessoa da nossa equipe, já companheira de muitos anos, e aí, Liliana, por favor, se apresentando aí ao nosso público assistente. Acho que o microfone, pode abrir o microfone, Liliana. Isso. Boa noite, obrigada pelo convite, muito bom estar com vocês aqui essa noite. Então, eu sou Liliana Amaral, sou enfermeira, sou especialista em qualidade e segurança do paciente, mestre em avaliação e doutora em administração. Atuo no CBA como educadora para projetos em avaliação e educação e também como coordenadora de novos negócios educacionais. É um prazer atuar nessa instituição há 23 anos já e ver como que as instituições se transformam através do trabalho aí dos processos de qualidade e segurança para obter a acreditação da JCI. Então, vai ser uma noite de debate muito gostosa. Obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, Helena. Ok, Liliana. Muito bom estar aqui com você participando. Bom, agora teremos, então, uma convidada também bastante especial, que vem de uma instituição que é muito parceira também do nosso trabalho, a Vânia Bahia. Por favor, Vânia, boa noite. Olá. Olá a todos, muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer Heleno, Liliana, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui nesse evento tão especial e tão relevante para todos nós, da área da saúde.
Acho que me apresentando, sou também enfermeira de formação, tenho 30 anos dessa jornada já, bastante tempo já na área de gestão, tenho toda a experiência em gestão assistencial em hospitais públicos e privados, tenho mestrado, doutorado também na área de administração, serviços em saúde, e sou especialista em melhoria pelo Institute Healthcare Improvement, o IHI, onde eu tenho um prazer enorme de trabalhar na instituição, né, do Sírio-Libanês, que eu sou diretora assistencial no Sírio-Libanês, sempre trabalhando com a qualidade de segurança à frente. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ótimo, Vânia. Muito bem-vinda e obrigado também, né? Bom, agora mais uma convidada também de outra instituição que é bastante parceira nossa e é uma instituição que já tem referência, e digo, né, destaque, a primeira instituição acreditada JCI no mundo, não é no Brasil, não, no mundo, a Natasha. Então, bem-vinda, Natasha. Boa noite, Helena, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer realmente pelo convite. Então, eu sou a Natasha, sou enfermeira de informação há 15 anos, bem novinha, como coordenadora, aí atuando como 3 anos na instituição, a qual eu tenho um orgulho em pertencer e lisonjeio inenarrável de pertencer a uma instituição de ponta e de qualidade, e que, de fato, essa semana foi muito especial para nós de enfermagem e tanto especial para nós na instituição, que recebemos a visita da Jornada Magnet, em que seremos o primeiro hospital a ser designados com o padrão ouro de excelência em enfermagem. Então, eu quero agradecer realmente pelo convite, agradecer a instituição a qual eu pertenço. Sou coordenadora, então, de unidade de internação de clínica médica cirúrgica e sou doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, recentemente doutorada. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês também e fazer essa discussão enriquecedora para nosso crescimento profissional e nosso crescimento aí do nossa excelência do cuidado. Muito obrigado, Natasha, bem-vinda também, agradeço aí a oportunidade. E uma outra também amiga, parceira, que já estava no Sul, em outra instituição, e resolveu agora testar as praias cariocas e está aí com a gente, a Andréia Conrad. Andréia, por favor. Só um pouquinho. Isso, ok. Ok, acho que a câmera abriu. Bom, eu quero agradecer também pelo convite. Helena, há muitos anos a gente se conhece, Helena principalmente fez um trabalho junto com a gente lá no Sul, Santa Casa de Porto Alegre. Então, a minha experiência maior é realmente nos hospitais do Sul, Santa Casa, Hospital Mãe de Deus. Eu sou de formação, sou enfermeira de formação, especialista em terapia intensiva. Assim como a Vânia, eu tenho 30 anos de profissão. Sou jovem, mas a gente começou cedo, né? Trabalho muitos anos também na parte da gestão, tenho meu mestrado na Medicina e Ciência da Saúde da PUC, do Rio Grande do Sul. Gosto muito de trabalhar na enfermagem, é algo que me encanta muito, principalmente trabalhando com pessoas, né? Então, quero muito hoje passar um pouco a minha experiência, e atualmente eu trabalho aqui no Hospital Copa Star da Rede DOR, que fazem 8 meses que eu estou aqui, conhecendo o jeito de ser carioca, né? Conhecendo um pouco as praias, o calor, e também conhecendo as pessoas e os processos que são aqui muito bem definidos, e é um ambiente muito agradável de trabalhar. Então, espero contribuir com a minha experiência desses muitos anos aí de enfermagem. Obrigada mais uma vez. Ok, André, muito obrigado também por sua participação. E hoje, como a gente já antecipou ali na apresentação, na introdução, vamos discutir um pouco essa atuação das equipes de enfermagem. A gente trouxe aí possibilidades de ter relatos de práticas distintas, instituições também distintas, mas entendendo, como a gente colocou, esse aspecto de monitorar, de avaliar a eficácia dessas equipes em termos do trabalho. E a gente vai fazer uma introdução, né, na responsabilidade da Liliana. A Liliana vai trazer um pouco uma perspectiva do olhar dos padrões e da acreditação da Joint Commission em relação
ao que é o objeto desse trabalho dessas equipes também, né, Liliana, em termos de coordenação e segurança de cuidado. Então, por favor. Bom, para iniciar esse debate, eu começo falando sobre a coordenação do cuidado segundo a Joint Commission International. E apresento aqui um primeiro padrão que fala sobre coordenação do cuidado, que é o padrão ACC.3, que é o padrão do capítulo Acesso e Continuidade do Cuidado, e nós vamos ver que a Joint Commission traz aqui que tem, para haver coordenação, a coordenação é para a continuidade do cuidado. Então, o padrão fala o seguinte: o hospital projeta e executa processos para a continuidade dos serviços de cuidado ao paciente no hospital, coordenação entre os profissionais de saúde e acesso a informações relacionadas ao cuidado do paciente. Então, nós vemos que a coordenação tem um objetivo específico, que é a continuidade dos serviços de cuidado ao paciente. E quais são os outros objetivos todos dessa coordenação do cuidado que são trazidos neste padrão? Coordenar o cuidado promove e garante a continuidade. Então, nós vemos que o paciente passa por várias fases, várias etapas, vários serviços dentro da instituição, e que isso tem que ser coordenado para que não haja atrasos, para que as necessidades do paciente sejam atendidas e que haja um atendimento às suas necessidades específicas. Então, um outro objetivo é assegurar que todas as necessidades do paciente sejam combinadas com os recursos existentes em todas as fases do cuidado. Então, a coordenação vai fazendo com que, ao longo da melhora do paciente ou ao longo do seu cuidado, todas as necessidades que são identificadas nas avaliações dos profissionais de saúde, que elas sejam resolvidas, que o planejamento de cuidado seja efetivo para resolver essas necessidades. E quem coordena vai vendo se isso vai acontecendo. Então, são diversas disciplinas, diversos olhares, diversos profissionais que estão ali atuando, coordenados continuamente para que esse cuidado seja efetivo. O outro ponto importante é que a segurança do paciente e a qualidade do cuidado passa por tudo isso. Porque a partir do momento que há uma coordenação e o atendimento a essas necessidades do paciente, eu diminuo qualquer variabilidade do processo e faço com que ele seja encadeado, coordenado, e assim se torna seguro e com qualidade. Para isso, eu tenho que projetar, ou a minha instituição tem que projetar e implementar processos de continuidade e coordenação do cuidado entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, onde cada um vai complementando o planejamento do cuidado com a sua expertise e com o que avaliou e entendeu como importante de necessidade nesse paciente. E aí, esse cuidado vai sendo o quê? Completado, há uma, como é que se diz? Uma completitude de tudo que é necessário para esse paciente. Para apoiar isso, o manual da Joint Commission diz que a instituição deve desenvolver diretrizes, fluxogramas clínicos, planos de cuidado, formulários de referência, checklists e outros documentos e outros processos e metodologias para que haja esse entrosamento entre todos os atores responsáveis por esse paciente. Também é necessário que haja uma transferência adequada entre os serviços do hospital. Nós temos 2 tipos de coordenação de cuidado e eles são referidos
no nosso manual de cuidados hospitalares da Joint Commission, e é uma coordenação que é feita de todo o cuidado ao paciente, que é alguém que olha por todos os departamentos, um cuidado que é coordenado de pacientes individuais, que é o gerente do caso. Então, eu tenho duas formas de fazer essa coordenação: alguém que olha os serviços como um todo, ou alguém que olha o paciente passando por esses serviços. Mas o ponto alto é a disponibilidade das informações médicas atuais e passadas do paciente, para que toda a equipe conheça e saiba inferir, interferir, atuar e melhorar, né, o seu plano de cuidado a partir dessas informações. Outro ponto alto, então, para colaborar com essas informações, é o prontuário do paciente, que tem e deve ter todas as informações sobre o processo assistencial do paciente e o seu progresso, mas informações atualizadas, que sejam disponíveis para todos os atores e cuidadores, né, desse paciente, e que elas tenham todo esse processo registrado para que essa coordenação seja efetiva. Ok? Então, o trabalho da equipe, tudo isso tem que estar registrado e atualizado no prontuário do paciente. Mas quem é o responsável pela coordenação do cuidado? Então, num outro padrão, que é o ACC 3.1, é dito o seguinte, que durante todas as fases da internação, há um indivíduo qualificado identificado como responsável pelo cuidado ao paciente. E aí esse padrão fala que pode ser um médico ou outro profissional habilitado para isso, com conhecimento para isso, que vai ser o responsável, então, por aqueles dois tipos de coordenação que foi citado no padrão anterior, e que esse coordenador tem que passar, né, o caso, ou passar a situação, ou a responsabilidade para outro responsável quando ele não puder, ele sai de férias, ele sai de licença, ou ele sai de cena por alguma questão, ele tem que passar a responsabilidade para outro, para que esse paciente não fique sem um responsável por sua coordenação. Também todas as informações devem ser garantidas na transferência desse paciente de local a local de cuidado diferente. Então, se é um paciente cirúrgico ou da emergência, ou um paciente clínico, quando ele muda de setor ou muda de tipo de cuidado dentro do hospital, essas informações têm que ser garantidas e passadas adiante. E agora, como é que eu faço isso? Como é que isso é garantido? Logicamente, por equipes eficazes, que podem, no dia a dia, fazer essa transferência, que a gente não tenha uma solução de continuidade, principalmente quando há uma passagem para um plantão noturno, para um fim de semana, e que o cuidado do paciente aconteça da melhor forma possível durante toda a sua internação e seu tratamento. E é para isso que estamos aqui, para ouvir o que as nossas colegas que estão na ativa vão falar sobre as habilidades, competências dessas equipes eficazes e como que a enfermagem pode contribuir para a coordenação do cuidado e a manutenção da qualidade e segurança do paciente. E eu deixo aqui uma frase minha que é: a coordenação de cuidado é, portanto, a articulação de todas as ações e serviços de saúde, promovendo e garantindo uma assistência segura. Muito obrigada e eu aguardo as perguntas de vocês para que a gente possa discutir, então, esse assunto tão importante. Muito obrigada. Ótimo, Liliana, muito obrigado. É sempre importante destacar que sem profissionais qualificados a gente também não consegue coordenar,
e muito menos se consegue articular sem ferramentas. É sempre importante entender que gestores e profissionais de saúde não podem atuar sem ter ferramentas apropriadas para isso. A Liliana citou a questão ali das diretrizes, dos protocolos clínicos, dos fluxogramas. Então, esses são instrumentos importantes que devem estar disponíveis para que os profissionais utilizem, né, na busca dessa eficiência do trabalho de coordenação de cuidado. Obrigado, Liliana. A gente vai, então, aí ouvir um pouco, 10 a 15 minutos, um relato, então, da Vânia. A Vânia, por favor, pode iniciar. Ok. Então, acho que vou começar aqui compartilhando com vocês uma tela também, para falar um pouquinho dos princípios para a criação de equipes de enfermagem eficazes, né? Prática da liderança. Quando nós falamos nessa temática, né, de equipes eficazes ou equipes de enfermagem eficazes, nós temos várias frentes que nós poderíamos estar aqui discutindo, temos vários referenciais que nos apontam para isso, e dentre todas essas variáveis, eu trouxe para vocês um pouco sobre um modelo de gestão participativa que nós implementamos no Sírio-Libanês. E nesse sentido, eu vou falar um pouquinho sobre o foco na pessoa, o foco no profissional, em relação à autonomia, em relação ao propósito do trabalho dele. Então, eu vou trazer um pouquinho esse case de modelo de gestão participativa, trazendo muito a importância do perfil de liderança, menos comando-controle, mais participativo e o engajamento de equipes, né? Justamente para a gente poder desenvolver um trabalho com equipes cada vez mais potentes e autônomas. Trouxe aqui um referencial muito importante, ele está aqui nessa revista internacional, foi publicado, sobre os líderes que empoderam, eles são mais eficazes em influenciar essa criatividade dos profissionais, comportamento de cooperação, trabalho em equipe, né? E eles têm essa maior probabilidade de ter de volta, e vice-versa, confiança mútua de suas equipes. Então, dentro desse cenário, trouxe aqui 2 referências para quem quiser baixar. A gente tem um QR Code de 2 modelos conceituais que nós trabalhamos fortemente há 3 anos lá no hospital, e a gente conseguiu, com um modelo lúdico, muito lúdico, trazer esse profissional com comprometimento, autonomia e controle de fato das suas atividades. É o framework do trabalho com alegria, né? Ou em inglês, do Joy Work. O nome pode parecer estranho, mas o pano de fundo é extremamente robusto. Então, quando a gente fala desse trabalho com alegria, do que a gente está falando? Segurança física e psicológica, promover significado e propósito, decisão e autonomia, reconhecimento desse profissional, o próprio modelo dessa gestão muito mais aberta e participativa, com uma cultura justa implementada, trabalho em equipe, cooperação, tudo isso mensurando em tempo real, temas que aparentemente parecem tão subjetivos, mas nós conseguimos transportar ele para a realidade e para a parte mais operacional com indicadores de fato. E eu trouxe um case para vocês. Após uma análise situacional no hospital, nós tínhamos uma área lá em 2018 que, na verdade, nós queríamos, os profissionais, eles falavam que, puxa vida, né, apenas 40% dos profissionais dessa equipe concordavam com a afirmação: eu participo das decisões locais relacionadas ao nosso processo de trabalho. Qualquer processo de trabalho, processos de qualidade, fluxo, segurança. A partir daí, o que nós fizemos? Viemos com toda essa teoria, fizemos todos os encontros lá em 2018, 2019, de alinhamento com essa equipe, desta unidade piloto, com escutativa, levando conceitos importantes para eles. E como que funciona? Qual que é o processo? O processo nós iniciamos com uma forma muito simples, colocamos um quadro numa das paredes da unidade, falando: projeto Alegria no Trabalho, o que importa para você no trabalho. A partir daí, nós fomos coletando esses post-its ao longo de 3 semanas, agrupando por temática. Nessa foto aqui na segunda direita, da esquerda para a direita, vocês podem ver que tem uns post-its cor de laranja. Esses já são os macrotemas, ou seja, as pessoas iam relatando o que importa para elas e nós íamos agrupando esses macrotemas. A próxima fase, convidando as pessoas
de forma espontânea, se dividirem nesses grupos para trazer ideias de mudança para serem testadas e implementadas. Está aí a grande diferença. Quer dizer, a pessoa, não é que ele coloca o problema, né, para o gestor resolver ou para o outro resolver. Não, ele é parte da solução. Então, ele é empoderado para isso. Depois, tem toda a questão da cocriação, ele vai trazendo ideias de mudança e nós vamos mensurando. Então, passando rapidamente de todos os grupos que nós tivemos de trabalho, mais de 93% das sugestões testadas foram implementadas em relação à escala de trabalho, grupo cooperação, grupo Copa, né? Que você fala, puxa, mas Copa e rouparia? Sim, porque cuidar do básico é extremamente importante para o bem-estar do nosso profissional. Aqui também, rapidamente, nós temos 3 indicadores de resultado dessa unidade que nós mensuramos. Então, podem ver o deslocamento importante de mediana, quando eu pergunto se ele participa das decisões locais que afetam o trabalho, tivemos um aumento, se os meios de comunicação são de fácil acesso para ele poder propor melhorias, e se as opiniões dele são consideradas, né, nos planos de ação que afetam o trabalho dele. Então, diante essa unidade, a gente monitora até hoje, né? Nós tivemos aqui, até trouxe, porque é extremamente importante, né? O grande ganho que nós tivemos, né? Em relação trouxe 4 dos indicadores. Então, se na semana passada, por exemplo, com que frequência você se sentiu alegre, aumentou. Se ele sente estresse por causa do trabalho, tivemos uma diminuição. O ENPS, né? O quanto ele indica aquela unidade para um outro colega trabalhar também, e algo muito, muito importante, que é a diminuição expressiva do número de eventos adversos com dano nesta unidade piloto. A partir daí, fizemos um grande movimento agora em 2020 e 2021, ampliamos para todas as áreas assistenciais esse projeto, ele tem até uma carinha, né? Ele tem um logo, então nós fizemos um momento com as equipes, o quadro foi transformado, então todas as unidades a gente tem, equipe médica trabalhando junto, assistencial, toda a área de enfermagem junto, uma grande sensibilização foi feita, de novo, trazendo o modelo de cultura justa, trazendo autonomia, trazendo toda essa segurança para o nosso profissional trabalhar. E nesse sentido, nós temos o Workplace, né, um canal de comunicação interna no hospital. Então, assim, os grupos postam as melhorias que eles estão fazendo, eles movimentam, eles redesenham fluxos, tudo isso dentro, obviamente, ele tem um pano de fundo, ele é muito lúdico, né? Mas ele tem conceitos extremamente importantes aqui. E o tanto de como que a equipe se engaja, né, com isso. Temos rondas das lideranças em todas as áreas semanalmente, então eu vou junto com os demais diretores nas unidades para conhecer um pouco os quadros, né? Aqui são exemplos, muito rapidamente, depois a gente pode comentar melhor, de ideias de mudanças testadas e implementadas. Então, nós demos um caminho, uma forma, uma estrutura para que as melhorias fossem feitas, né? Então, tem desde marcação de ponto do colaborador, que eles queriam que fosse em outra área, na própria área de trabalho, reformulação de passagem de plantão, o jornal online, que hoje tem em todas as unidades, né? Temos também recursos de treinamento que nós pudemos entender melhor a necessidade, então, toda a grande visibilidade de promoções internas e processos que a gente tem nas unidades, melhor controle da agenda cirúrgica aos domingos, por exemplo. Aqui é um mix de várias áreas. E como foi a nossa surpresa no final do ano passado, né, quando aqui também destaquei alguns, quando nós vimos o resultado da nossa pesquisa de clima, com saltos extremamente importantes, né? Então, o Great Place to Work, quando é o GPTW, a gente tem aumento na média de credibilidade, imparcialidade, orgulho já era alto, subiu bastante, camaradagem também subiu bastante. E todo esse projeto trouxe uma visibilidade muito grande, nós fomos a única instituição no país que trabalhou durante o ano inteiro de 2021, junto a vários hospitais americanos, para desenvolver toda essa metodologia, e hoje é um case para esses hospitais também, trazendo o importante, não é um case e um projeto para hospital privado,
Nós temos essas experiências, então é o Hospital das Clínicas, com a Johnson's, com o IHI, levando o Reconectar, que é uma rede de conexão, trabalho com alegria e resiliência, né, que é o Joint Work, para 18 instituições públicas. É possível, porque a grande maioria das ações são totalmente dependentes de pessoas e processos. E, para finalizar, a gente traz algumas reflexões, né, que quando a gente fala de pessoas, né, do nosso bem mais precioso na organização, as pessoas querem criar valor e são nossa fonte fundamental de valor. Temos a obrigação e o dever de mudar esses sistemas movidos por medo, por esse comando forte, né, que as instituições de saúde, infelizmente, apresentam, né, é meio histórico. Criar uma cultura que respeita as pessoas e as trata como parceiras, e quando o que importa para as pessoas é honrado, certamente diminui os medos associados às mudanças, né, para o que há de vir. E deixando uma frase para vocês, eu trago, né, que foi um grande aprendizado desse projeto todo, que o que impede o trabalho com alegria nas instituições não são os momentos difíceis ou tristes, né, que vivenciamos, eles fazem parte do nosso dia a dia dentro de uma instituição, mas sim a condição sistêmica de anonimato em que trabalham os profissionais. O objetivo maior desse projeto, né, pensando na realidade sírio-libanês, 100% dos profissionais do nível superior são especialistas, têm uma bagagem enorme de conhecimento, né? Tem que colocar em prática, tem que falar, tem que trazer sugestões de melhorias, e todos juntos, realmente, nós conseguimos, de fato, alcançar a excelência cada vez mais dos nossos processos assistenciais. Então, o que eu tinha para trazer rapidamente era isso, depois a gente pode também conversar um pouquinho mais. Muito obrigada. Ótimo, Vânia, excelente essa frase, então, final, né? A gente precisa, de fato, tirar os profissionais de um anonimato funcional, institucional, organizacional, né? É importante você ter nomes, rostos, pessoas, né? Situações, isso é fundamental, e eu queria aí poder, só nessa sua apresentação, destacar aqui palavras que eu tirei e acho que são fundamentais até para a nossa discussão seguinte, né? Empoderar, reconhecer, recompensar, né? A gestão participativa, que é fundamental, ela não pode ser só horizontal, né? Ela tem que ser vertical, isso também é muito importante. A escuta ativa, né? Ouvir opiniões, sugestões, críticas de forma positiva, e também o uso, né, muito claro aí que você mostrou, de ferramentas e também essencial de métricas, né? A gente precisa medir tudo isso, e esse resultado aí dos eventos adversos é excepcional, né? Porque ele alcança não só o próprio trabalho dos profissionais, mas o resultado principal, que é você levar segurança, ou mais segurança, para o paciente aí. Muito, muito obrigado, excelente aí. Os comentários estão partindo aqui em grande ritmo no chat. Obrigada. Ok. Bom, agora vamos ouvir uma outra, né, experiência também, de uma pessoa aí da nossa caçulinha aí do grupo, a Natasha. Por favor, Natasha, 10 a 15 minutos. Então, boa noite. Eu vou apresentar, então, para vocês habilidades e competências da enfermagem para a coordenação do cuidado. Claro que a Vânia falou brilhantemente sobre bastante princípios dentro do que nós precisamos em relação a profissionais de enfermagem, profissionais enfermeiros aqui, e profissionais de outra categoria também, mas eu falo um pouquinho para vocês com história e plano de carreira. E quando nós saímos na graduação e quando saímos em técnicos auxiliares, nós saímos com demandas muito importantes, inerentes de demanda e controle, e, de repente, a gente começa a construir uma carreira voltada à gestão. E, no caso aqui, eu falo para vocês também um pouquinho da carreira quando eu comecei como enfermeira logo de cara de uma liderança de equipe, num processo inicial de uma atuação episódica, uma atuação realmente de demanda e controle, e aí cresço e num plano de carreira em gestão de equipe, estar próximo da equipe, analisando e revisitando práticas, e vendo a questão da coordenação do cuidado. E quando a gente fala coordenação do cuidado, nós precisamos ter habilidades. Essas habilidades, então, vêm nos soft skills. Essas soft skills vêm na questão de saber tomar decisões
e a decisão é aqui a gente falando, e aí eu vou enfatizar o que a Vânia colocou na decisão compartilhada e participativa, na questão de gestão de tempo, na gestão de riscos, na questão de criar um ambiente, uma equipe inclusiva no processo todo de melhoria do cuidado. E quando nós falamos do cuidado compartilhado e participativo, eu estou preocupado com o bem-estar não só do paciente, do cuidado beira-leito, mas como do colaborador, e qual segurança do colaborador ele vai prestar para este cuidado, para proporcionar, então, a segurança, a atenção aos detalhes, às grandes premissas e principais da excelência do atendimento. E os soft skills, elas vêm com a sustentabilidade, com a flexibilidade, com a adaptabilidade, e aí crescemos na assertividade e na resiliência, que são 2 pontos chaves, ou melhor dizendo, 2 instrumentos norteadores nossos como profissionais de enfermagem, com relação à capacidade de lidar com situações difíceis, que no caso é a resiliência, e buscar o altruísmo e a empatia com o outro e construindo diálogos para chegarmos à excelência do cuidado. E esses diálogos, eles são baseados em 3 pontos principais e pilares, que é situação, comportamento e impacto. Quando eu falo aos senhores o que são as habilidades e competências, não temos uma receita de bolo propriamente dita. Temos, sim, uma receita muito inerente à excelência do cuidado, que aí, baseado em chaves, pontos chaves, que é o soft skills, assertividade e resiliência, e aí entramos na liderança participativa e transformacional. Ora, nós somos profissionais da enfermagem, nós somos enfermeiros, técnicos, auxiliares, mas não somos formadores de opinião. E agora, nos últimos 10 anos, em que a gente cresce cada dia da enfermagem com relação à sua própria atuação, nós criamos agentes transformadores de desafios na melhoria da qualidade ou na melhoria da assistência à saúde. E quando a gente fala participativos, é porque nós buscamos cada vez mais ser autocríticos e ter o autoconhecimento de termos empoderados ou ter mais autonomia, e também eu pego um gancho da Vânia, porque cada vez mais crescemos na atuação multidisciplinar. E aí eu aproveito o ensejo de falar da prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência, hoje, ela tem crescido exponencialmente no Brasil, apesar de ser um pouco intimista no campo da pesquisa, na enfermagem, que infelizmente a gente ainda é intimista, mas a gente ainda tem ganhando força nesses últimos 10 anos, com relação a que as evidências científicas atreladas às nossas práticas profissionais têm chegado na excelência do cuidado. E não obstante, a questão da prática avançada de enfermagem também tem ganhado destaque dentro da atuação da enfermagem por autonomia, o empoderamento, essa liderança transformal e participativa, crescendo para os grandes pilares de atendimento. E aí, quando eu falo dos pilares, aí eu coloco também aqui no Instituto Healthcare, que é o TRIPLE-M, e aí temos o Quadruple-M, que é a 4ª dimensão. O TRIPLE-M nada mais é que melhorar a estratégia dos cuidados dos serviços de saúde. E aí, voltado aos 3 pilares, melhorar a saúde da população, melhorar a experiência da população ao serviço de saúde e reduzir os custos per capita aos serviços de saúde. E aí, agora vem advogando aí o IHI a questão da 4ª dimensão, que é a importância, a relevância da experiência do profissional ao serviço de saúde. Então, quando eu falo aos senhores quais são as habilidades, quando vocês me perguntam o que é uma equipe eficaz, é o que hoje eu tenho construído com a minha equipe, por mais que eu seja nova aqui entre os senhores, no sentido de experiência de gestão, eu posso falar para vocês que eu estou junto da minha equipe, estar próximo da minha equipe. Eu venho de uma experiência, então, começando, como todo mundo começa a carreira de uma atuação demanda-controle, quando eu começo depois a internar, a ter uma atuação de um âmbito profissional mais próximo da equipe, participando e trazendo a equipe, sendo uma equipe inclusiva em todos os projetos de excelência e buscando a excelência do cuidado nesses 3 pilares. Então, basicamente, eu venho na reflexão para os senhores o nosso trabalho, ele é um veículo ou ele é um obstáculo? E quais são os reais desafios de ser coordenador do cuidado? Então, hoje nós temos os desafios pós-pandemia,
de pacientes que realmente mais complexos, e aí nós temos pacientes que a gente tem que coordenar o cuidado de uma melhor forma, ouvindo não só o paciente, mas ouvindo o colaborador, para quais são as sugestões, colaborador, eu digo, profissionais de enfermagem, na experiência, melhor experiência do cuidado. E aí, como eu torno esse meu time engajado na excelência do cuidado? Basicamente, eu preciso estar junto da equipe numa liderança participativa e transformacional, trazendo a prática baseada em evidência, trazendo com grandes componentes. E não é à toa que aí eu mostro aos senhores que eu estou numa instituição de excelência, numa instituição aqui que está buscando o padrão ouro de enfermagem, o padrão ouro de excelência de enfermagem. Vai ser o primeiro hospital a ser designado no Brasil e na América Latina para ser padrão ouro em excelência de enfermagem. E quando falamos de habilidades e competências, e quando eu falei para os senhores soft skills, assertividade, resiliência, liderança transformacional, liderança participativa, autonomia, empoderamento, tudo voltado a gerar resultados e melhor desfecho. Como Florence Nightingale já dizia, que os nossos sentimentos devem gerar ações e as nossas ações devem gerar resultados. E assim como falam o Frank Thibault, que deveríamos ser ensinados a não esperar por inspiração para começar algo. A ação sempre gera inspiração, e inspiração raramente gera ação. Todas essas fotos aqui são do meu time e do time que eu faço parte, de lideranças, que aqui vocês também conhecem, que fazem o processo acontecer, a excelência do cuidado acontecer, voltado à segurança dos nossos pacientes. Voltados em si, e aqui eu também coloco o símbolo do Change, um estudo multicêntrico, que também é um estudo que o Einstein está sendo participante, e eu sou como co-pesquisadora responsável, aí como enfermeira, em meio de vários profissionais multidisciplinares, médicos, fonoaudiólogos, mas aqui eu destaco eu como enfermeira nesse projeto, e que também faço parte aí de dessa equipe que de forma brilhante, atuam essencialmente diariamente para o melhor cuidado. Quero agradecer a todos, muito grata, isso aqui do meu contato. Ótimo, que menina inspiradora, gente. Eu fico muito feliz em perceber, né, esse orgulho com que você fala do seu trabalho, da sua instituição. Acho que isso é fundamental para a gente entender o quanto também isso né, sai da inspiração para a ação, né, de fato, daquilo que se pretende. E aí acho que é bastante também importante a gente destacar, né, o início da sua fala, porque a carreira a gente também constrói, né? A gente precisa ter iniciativa para construir essas carreiras, ver onde você já alcançou, mas também sabendo aproveitar as oportunidades que essas organizações como Einstein, como Sírio, como o Copador nos oferecem, né? Em determinado momento, você participando aí desse estudo multicêntrico, é fantástico isso, a gente também tem que saber aproveitar e também lidar aqui com algumas palavras que eu queria destacar na sua apresentação, de competências, de assertividade, de altruísmo que você colocou aí, isso também é importante com o trabalho, de liderança transformacional, né? Sai daquela questão do participativo para também gerar transformações, isso é bastante importante, mas também você destacando que é importante a autocrítica, né? Precisamos também trabalhar com isso, né, no nosso desenvolvimento e obviamente, esse quarto elemento do quadruple aim, que é essa experiência do profissional, que obviamente repercute na experiência do paciente, e isso é fundamental também para gerar mais segurança ao paciente. Muito, muito obrigado aí, Natasha. Excelente. Aqui também bastante elogio já aqui no nosso chat aqui. Ok? Voltamos daqui a pouco. E agora a gente vai ouvir, então, aí a Andréa Conrad também trazendo algumas inspirações aí para a gente conhecer lá o trabalho do Copstar, das equipes, né, Andréa? Isso aí. Bom, o meu tema, então, ficou para a gente conversar sobre assistência segura, qual a contribuição da equipe da enfermagem. Pensando na contribuição, a gente entende que a enfermagem tem uma extrema importância
nessa assistência segura. Eu coloco aqui, até para entender um pouco, fazer uma reflexão, né, que uma assistência à saúde de qualidade é um direito do indivíduo, e cabe aos serviços da saúde oferecer isso à pessoa, ao indivíduo, se preparar com pessoas, com equipamentos, com processos, para que a gente possa dar essa assistência com qualidade, com assistência à saúde de qualidade. E quando a gente vê a Organização Mundial da Saúde, ela define também que a segurança do paciente é uma redução do risco de danos desnecessários a um nível aceitável, considerando o componente constante, intimamente relacionado com o atendimento ao paciente. Eu quis trazer um pouco isso para a gente refletir muito, principalmente a enfermagem. A gente lidera simplesmente o dia a dia da assistência. Coloca aqui, antes de falar um pouquinho da contribuição de enfermagem, eu falo muito que é importante que as instituições de saúde ofereçam também a equipe, não só da enfermagem, mas a equipe multidisciplinar, a base do atendimento para essa segurança. Pessoas, equipamentos, a gente vê no mundo afora, não estou falando assim do Copstar, mas como eu já venho trazendo uma experiência de outros hospitais, a gente vê, né, muito essa dificuldade. E a gente hoje, eu estou falando como enfermagem, né? Então, isso é super importante, que a autodireção, a direção, a presidência desses hospitais consigam realmente oferecer essa base, que a gente possa ter um cuidado melhor com o nosso paciente. E aí eu falo também, a Vânia já falou no início, a importância de cuidar das nossas pessoas, os nossos profissionais, os nossos colaboradores. E como a gente pode contribuir, então, nessa assistência com qualidade e segurança ao nosso paciente, aos familiares. Então, eu vinculo muito a comunicação assertiva, né? Ela é importantíssima para que a gente possa realmente envolver a equipe multidisciplinar, que a gente possa envolver a família, inclusive o paciente no seu cuidado. E isso a gente pode fazer de várias maneiras. Eu trago alguns exemplos, assim, que a gente trabalha muito com a passagem de plantão, né, que a gente consiga, na passagem de plantão, trazer todo o cuidado do nosso paciente, muitas vezes familiar. A gente tem o huddle também, tanto o huddle que é na ponta com a enfermagem, a gente tem o huddle junto com a diretoria, com todos os principais gestores das áreas, participam médicos, físio. Então, a gente tem esse diário, esse huddle, onde a gente discute, então, todas as oportunidades que a gente tem para que a gente possa dar uma assistência com qualidade para o bem-estar do nosso paciente. Tem várias outras ações através de times, né, bem elaborados, onde a gente possa realmente levar para o nosso paciente a necessidade desses cuidados. E outra coisa bem importante que eu coloco também é a identificação de riscos, né? Desde o início da internação, a enfermagem, ela identifica esses riscos, os riscos que esse paciente pode os riscos que podem acontecer durante essa internação, o risco de queda, o risco de lesão por pressão, risco de delírio, e que a enfermagem realmente tem que estar atenta para que a gente possa minimizar esses riscos, né? Então, assim, a gente pode identificar através das escalas, através da prescrição de enfermagem, discussões de casos, muitas vezes até discussão envolvendo a família, quanto esse cuidado, quanto a importância desse cuidado para ele ter risco. Às vezes a família não tem essa adesão ou não tem a compreensão desses riscos. Outro ponto bem importante da enfermagem, a Vânia trouxe muito, de construir junto com a equipe, né, as ações necessárias. Então, eu coloco muito na participação da enfermagem, tanto na elaboração e implantação de protocolos, né, que sejam realmente protocolos factíveis e tangíveis, sejam protocolos que sejam reais, que a gente possa implementar. Então, e levar isso sempre para a linha de frente, para que a linha de frente possa nos auxiliar, como eu digo a linha de frente, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que possam nos auxiliar para ver se é factível, né, e tangível essa implementação.
E por último, a contribuição da enfermagem, que são várias contribuições, é a gestão de pessoas, né? Que é o principal, né? E pessoas, eu falo assim, pessoas da enfermagem, a pessoa certa, no lugar certo, que a gente tem um dimensionamento adequado, que a gente usa as ferramentas para fazer a gestão de pessoas, que a gente saiba fazer o dimensionamento de pessoas, usa as ferramentas, a gente usa Fugulin, NAS, na CTI. Além disso, a gente sempre tem o cálculo da taxa de ocupação, dependendo muito da pessoa, do local ideal que ela possa ficar, o local que ela gosta de trabalhar. Então, assim, e envolver as pessoas nos processos. A Vânia trouxe muito isso, envolver, né? Por exemplo, se tiver alguma situação que a gente tenha uma escuta ativa, que a gente possa realmente ver as necessidades. Eu tenho como rotina mensal, de fazer reunião junto com toda a equipe de enfermagem, como técnico de enfermagem, enfermeiros, onde eu mostro os resultados do trabalho deles, onde eu tenho uma escuta ativa das necessidades, das melhorias, e em cima disso a gente acaba trabalhando mês a mês as oportunidades. E ao mesmo tempo a gente dá o retorno. É importante que eles saibam, né, os nossos colaboradores, eles saibam o que estão fazendo e quais são os resultados, que saibam realmente trabalhar, né, com qualidade, com segurança. Também se trabalha muito a parte de desenvolvimento, de desenvolver essas pessoas, mas desenvolver a pessoa, não é um desenvolvimento geral, entender quais são as necessidades de cada pessoa e que a gente possa desenvolver naquilo que for necessário. E aí, eu coloco também, para te ver, a enfermagem, ela tem um papel muito importante. Muitas vezes, ela puxa toda a equipe, a parte médica, a fisioterapia, a nutrição. Às vezes, a gente tem esses comentários, só enfermagem. Mas lembrando que a enfermagem, ela está ali 24 horas ao lado do paciente. Então, ela tem como puxar a equipe, fazer com que, realmente, a gente tenha um atendimento com segurança e qualidade. E eu coloco aqui alguns desafios, né, que a gente tem ainda, né, para atuar, que é o envolvimento de pessoas, né? A Vânia colocou muito bem lá vários desafios e as oportunidades que tiveram, como a gente faz se envolver pessoas. E eu acredito muito estar presente, mostrar, né, desenvolver, conforme a realidade de cada uma, faz muito essa diferença, né? Que realmente a gente mostre no dia a dia o seu trabalho, que a gente vibre junto com eles também o sucesso. Quando a gente tem alguma intercorrência, que a gente faça uma escuta ativa. Muitas vezes a gente olha somente para o caso que aconteceu, e a gente acaba deixando de lado a escutativa, para a gente também começar a escutar mais o nosso profissional, o que realmente ele precisa para trabalhar. A mudança de mentalidade é uma coisa que também é muito importante e é um desafio. Ter essa mentalidade de segurança do paciente, não ser mais um trabalho para fazer, como que a gente vai fazer? E por isso que eu digo, levando para a nossa equipe os resultados, as ações, e realmente, junto com eles, vibrar, né? Celebrar as nossas conquistas. Outro desafio muito grande que eu coloco aqui, até para discussão, é a cultura punitiva. A gente sabe que em vários hospitais, e que são grandes desafios ainda, do medo das pessoas, muitas vezes, comunicar à chefia sobre algum acontecido, algum erro, né? O medo de ser desligado da instituição, o medo de falar. Isso são culturas que a gente tem ainda em muitos hospitais. Como a gente trabalha ali no COPSTAR,
Hoje, a gente, quando tem alguma falha, um erro, alguma intercorrência, a gente acaba envolvendo toda a pessoa envolvida naquele processo. A gente escuta essa pessoa, ela ajuda no plano, ela apresenta o plano, ela acompanha o plano e vibra junto com a gente com a melhoria desse processo. E isso faz com que a pessoa não se sinta punida. Processos não definidos também é um item que eu trouxe para cá, que é super importante, que cada instituição realmente tenha seus processos definidos, para que a gente tenha um caminho para seguir, aonde eu quero chegar, onde eu estou, aonde eu quero chegar e o como eu vou chegar. Isso é super importante, porque deixa as pessoas mais tranquilas, trabalham com mais clareza e com mais segurança. E um outro ponto que eu também trago como desafios é o baixo investimento, né? O que nós temos de desafio? A gente sabe que a gente precisa ter um investimento tanto na parte de tecnologia como na parte de pessoas. Estou trazendo também uma visão geral, como eu trago uma experiência de várias instituições, que muitas vezes o custo está muito alto, vamos cortar em pessoas. E a Vânia traz muito isso. A gente só consegue atingir o resultado, uma segurança para o nosso paciente com pessoas. Então, a gente tem que ter todo esse olhar nas pessoas. Então, esse negócio, essa parte de vamos cortar em pessoas, reduzir custo em pessoas, muitas vezes não é uma redução de custos, sim, às vezes um aumento de custos. Esse investimento, esse olhar, não só em número de pessoas, mas o investimento no desenvolvimento dessas pessoas também é muito, muito importante. Lembrando sempre que quem faz assistência são as pessoas, e principalmente a enfermagem, que é um volume muito grande. Deixa aqui uma mensagem que eu gosto muito, que é: cuide bem dos seus colaboradores e eles cuidarão bem dos seus clientes. Eu acredito muito, como a Vânia falou, do envolvimento das pessoas, das diretrizes bem definidas da instituição, da cultura da qualidade e segurança na direção, que venha do alto escalão, vá para a linha de frente, a disseminação disso, de estar presente, não somente estar presente gerentes, supervisores, mas sim a direção também está presente, e é isso que nós no Copo Star estamos trabalhando, através, então, do huddle, de rondas, de encontros com a enfermagem, as reuniões com a gerente, para que eles também possam participar da construção desse olhar ao nosso cliente. E era isso, deixo algumas referências. Ótimo, André, excelente, muito bom. André é da minha linha de trabalho, e eu vou também aqui destacar, porque eu sempre coloco isso como uma necessidade muito importante, principalmente quando você trabalha no coletivo e você iniciou trazendo conceitos, né? Os conceitos precisam estar definidos, precisam estar claros para as pessoas, que muitas das vezes esses conceitos são entendidos de formas distintas ou diversas, e isso já pode ser um problema aí do ponto de vista do trabalho que é desenvolvido na própria equipe, né? Ali no microsistema, mas também no macrosistema. Isso é bastante importante. E traz também, né, uma definição mais assim colocada do que a gente falou de assertividade, mas da comunicação assertiva. Porque equipe que não se comunica vira um grupo, né? E um grupo, muitas das vezes, descoordenado, desorientado, e isso é bastante importante. E isso está, na verdade, também com as habilidades que tanto a Vânia quanto a Natasha e você colocam, de engajar essas equipes através de algumas estratégias, e você citou a questão das rondas, do huddles, e esses huddles também, né, se a gente fosse usar um pouco da tradução do inglês, fala de aproximação, né, de trazer as pessoas para de um mesmo contexto, né, de uma mesma questão. Isso precisa também ser trabalhado quando você tem distintas funções
na equipe. E uma coisa muito interessante que você também coloca, né, as outras duas também um pouco citaram, até com fotos, a questão da celebração. A gente precisa celebrar, né? Precisa celebrar para que as pessoas também ganhem entusiasmo e motivação nesse trabalho. E, por fim, né, e gostei muito da imagem lá do rapaz elegante de terno, com aquela marreta na mão, olhando lá para o buraco, e um grande desafio, né, mesmo para nós gestores aí, mas dessa cultura justa e da lógica de responsabilização, né, que traz muito dentro dessa cultura justa. Até tem uma matriz do IHI também que trabalha a questão da responsabilização, isso é bastante importante. Então, muito obrigado aí também por sua contribuição, e tem fãs suas aqui no chat, viu? A Francine está lá falando, sou fã da Andréia. Então, temos comentários aí. Bom, pessoal, agora voltando para o grupo, todas abrindo aí as câmeras, por favor. A gente tem aí questões, vocês estão vendo no chat algumas manifestações já, aí algumas colocações, né? E tem uma já para a Vânia, né, que foi colocado, Vânia, em termos dessa estratégia do que a gente comentou, de tirar as pessoas desse anonimato organizacional sistêmico, né, como a pessoa que está identificada ali como portal cardíaco, não temos o nome, mas foi a questão que foi colocada aí. Ok, não, excelente questão, porque realmente isso é o que nos preocupa, né? Como fazer, como dar o primeiro passo. E, na verdade, é claro que não é tão simples, mas se a gente tiver esse tema como parte central, como parte de um planejamento estratégico da nossa organização, facilita muito, né? Ou seja, toda a alta liderança entendendo que é uma cultura justa, entendendo que é um modelo de gestão participativa para apoiar cada vez mais os gestores que estão mais na linha de frente, né? Então, a gente entende, por exemplo, no começo nunca é muito fácil, mesmo porque a gente precisa de tempo para que as equipes criem este elo de confiança junto com as lideranças. Então, uma coisa é nós falarmos, não, temos cultura justa, porque nós não punimos. Outra coisa é a realidade prática, né? Então, isso nós sentimos muito, nós estamos com esse projeto desde 2018. Então, na verdade, é uma cultura que ela é implementada ao longo do tempo, né? Uma coisa extremamente importante também, né? É a gente sensibilizar as lideranças em primeira mão. Porque a primeira coisa que vem é algum incômodo em relação à liderança da ponta, porque eles podem falar, não, mas espera um pouquinho, se agora os profissionais estão sentando ou estão trazendo ideias de mudança, aprenderam a fazer PDSA para testar uma ideia de mudança, mas como é que fica a liderança? Extremamente importante, liderança é parte da equipe, né? As coordenações, mesmo os gerentes, todos fazem parte da equipe, e é o que eu costumo falar lá no hospital. Pensem todos, né, quando nós temos um processo seletivo para qualquer cargo, né? Lá no Sírio eu sou responsável pela enfermagem, nutrição, farmácia, todo o time multiprofissional. E é interessante a gente ir acompanhando, né, esse movimento em todas essas áreas. Quando nós fazemos um processo seletivo, nós exigimos especializações, destreza, expertise, né? Não falando dos cargos júnior, estou falando de um cargo mais pleno, sênior. Mas aí, como a gente tem que usar toda essa expertise, obviamente, para a prática clínica e para melhorias de processos também. E aí que, às vezes, a gente peca, porque a gente poupa, entre aspas, esse profissional, os gestores recebem ideias ou algo que poderia mudar, mas para por aí a atuação dele. Ele não participa dos testes de mudança. Eu estou falando da ponta, da assistência direta, né? Muitas vezes ele não tem essa oportunidade de participar. Por outro lado, o gestor fica super sobrecarregado, né? Porque, de repente, vem uma avalanche de problemas, e é o que a gente sempre fala lá também, os problemas estão nas áreas, mas as soluções também estão nas áreas, com esses profissionais super experts, especialistas, que foram contratados e admitidos.
Então, eu entendo que nós temos que estar cada vez mais próximos das equipes. As rondas são extremamente poderosas. Acreditem em rondas nas áreas, né? Se não conseguir fazer, faz semanal, faz 2 vezes por mês, mas para a alta liderança é extremamente importante essas rondas, né? A gente sente muito calor daquela unidade. Abrir horários protegidos da agenda para conversar com os profissionais também é muito importante. Então, assim, é uma série de fatores, na verdade, que a gente vai desenvolvendo, vai implementando com o tempo, e aí a gente consegue a confiança e consegue, de fato, transpor esse modelo para a ponta. Então, temos vários, trouxe aqui só uma parte deles, mas, na verdade, é um programa extremamente robusto e é muito gratificante de ver. Quando você vê um técnico, um enfermeiro, um fisioterapeuta trazendo, né, fazendo um PDSA para testar um modelo. Muito bacana. Ótimo, excelente. Acho que isso, né? Eu acabei comentando a questão dessa proximidade das lideranças com suas equipes, né? Mas também com esses ambientes onde essas equipes atuam, né? A gente observa muito claramente nas avaliações que a gente realiza aqui, quando as lideranças, eu digo as mais executivas, mais verticais, de fato não conhecem o ambiente, né? Quando eles circulam com a gente, às vezes eles mesmos se surpreendem com algumas coisas, né? E a gente, às vezes, fica meio assim, mas eu não sabia que estava acontecendo isso, né? Ou não chama pelo nome, não faz um afago, né? Isso tudo é muito fundamental. Então, acho que esses exemplos que você trouxe são bastante ricos aí. Tente, pelo menos, dentro do possível, né? 1 vez por mês, 2 vezes por mês, já vai ser rico nesse sentido. E eu queria um pouco também puxando nesse tema aí para a Natasha, né? Você citou lá na sua apresentação a questão dos times engajados e um pouco nessa excelência, né, de cuidado e olhando evidências científicas, né? Como é que isso acontece? Vocês têm acesso a portais, vocês discutem casos clínicos, questões dentro da equipe para potencializar essa oportunidade de melhoria, de excelência, né, de cuidado clínico essencial. É isso? Isso, Heleno. Acredito que a gente, por eu ter, logicamente, recentemente feito doutorado, e eu falo muito para o meu time que eu não queria colocar o doutorado para debaixo do braço, né? E assim, as pessoas acham assim que quando a gente faz o doutorado, segue uma carreira acadêmica. E, na verdade, eu estou trazendo, né? Vou falar que eu estou, porque foi recente a defesa, mas estou trazendo para a minha equipe a relevância da pesquisa e a relevância da prática baseada em evidência. E, com isso, eu faço eles pensarem e buscarem as evidências. E, através de artigos, hoje a gente tem um conselho de prática baseada em evidência dentro da instituição, e que muito bem conduzido por uma pesquisadora e enfermeira que era clínica e virou uma especialista da prática baseada em evidência. Hoje nós temos esse estímulo de projetos que fazem parte e que eu também fiz parte, inclusive divulgar isso em congressos internacionais, e eu multiplico isso para a equipe. E quando a Vânia, até aproveitando esse gancho de proximidade e de rondas, dentro daqui nas minhas fotos, eu apresento o meu time do noturno, que eu faço realmente plantões noturnos, estimulados pela autoliderança, inclusive, com a total autonomia de estarmos juntos da equipe do noturno para o alinhamento do cuidado e para estímulo também, realmente, de sugestões que eles possam trazer, até para apoiarmos nas decisões com áreas de apoio, por exemplo, da farmácia, as próximas dificuldades que a própria equipe traz dentro da assistência. Além disso, nós temos small times, que são encontros com especialistas, né? Encontro com especialistas no caso de assuntos que a gente ponta no dia a dia, da ponta, por exemplo, cuidados paliativos ou cuidados com o Breno, que realmente traz a equipe do próprio equipe, enfermeiros, técnicos, auxiliares, e até os médicos, fisioterapeutas, por exemplo, como que faz um exame de fezes, de deglutição. Então, a gente traz a ponta para a discussão. E esse é meu objetivo hoje, na verdade, Heleno, e assim, como entusiasta, como nova aí, logicamente é um lisonjeio estar em meio de vocês,
é que realmente estar próximo da equipe. E eu falo muito para eles que o status é coordenador, mas eu sou enfermeira de essência, e eles sabem que eu estou no cuidado, essencialmente no beira-leito. Então, isso que é fundamental, como você traz a engajar a equipe. Excelente. Eu acho que, né, nós de fato atuamos num ambiente onde essa questão, né, é absolutamente relevante, né? Não tem como se alcançar excelência sem estar conduzindo, sem se conduzir através de evidências científicas, né? Isso, cada vez mais o manual, os padrões da JCI trouxeram essa questão como fundamental. A gente tem isso hoje, já inclusive o próprio manual traz referências bibliográficas agora do que é trabalhado, justamente porque você também traz mais robustez à equipe do ponto de vista da prática que eles vão desenvolver. E excelência vai se alcançar nesse nível, né? Então, é muito, muito interessante também essa sua experiência do noturno, né? Porque a gente sabe que existe lá aqueles 3 hospitais, né? Diurno, noturno e fim de semana. Então, essa sua prática é bem interessante, né? Pode ser uma inspiração aí para as pessoas também alcançarem. Liliana, eu queria um pouco, né, dentro desse ambiente da coordenação de cuidado, uma das etapas que a gente, até nas avaliações, você bem experiente nisso também observa, um problema são justamente as transições de cuidado, né? A gente observa problemas aí, até pela falta de uso de ferramentas, de um conteúdo político padronizado. Então, queria que você falasse um pouco nisso, que está lá na meta 2.2 do manual, né? É verdade. Essa meta complementa a coordenação do cuidado quando ela diz que a passagem de um paciente de uma fase de cuidado para outra deve ser todas as informações importantes, relevantes, devem ser transmitidas para a próxima equipe. Então, o paciente que sai de uma cirurgia, vai para uma unidade clínica, ou unidade de terapia intensiva, se ele teve uma intercorrência, o que aconteceu, perdeu um pouquinho mais de sangue, ou quais são os cuidados que ele deve ter na próxima fase, isso deve estar por escrito dentro do pontuário, e é uma recomendação que haja um documento ou uma ferramenta para que essa informação seja passada, então, para a próxima fase de cuidado. Tudo isso para minimizar os riscos, para fazer uma transição segura do cuidado e para que os próximos profissionais saibam como agir a partir deste momento que recebem aquele paciente. Então, a transição de cuidado, através de uma ferramenta, traz segurança e continuidade do cuidado. Muito bom, exatamente isso, né? E a gente tem que entender que aquilo é um momento crítico do cuidado e, portanto, deve-se ter atenção, assim como a questão do time-out, né, que a gente discute. Não dá para fazer time-out com o cirurgião fora da sala, não dá para fazer time-out com as pessoas, né, ainda trabalhando, cada um fazendo uma coisa, e alguém lá enlouquecido gritando no meio da sala sem orientação. É a mesma coisa da passagem de plantão, quer dizer, ele tem que ser um momento onde você tem um foco, né, onde haja, de fato, um olhar conjunto, né, e total da equipe para essa questão. E até porque os relatos têm demonstrado que muitos eventos adversos acontecem justamente nesse momento de uma transição incorreta de cuidado entre as equipes, né? É verdade. Andréia, e aí uma questão até, né, apareceu, a Luciana Reis comentou aqui no chat que é bem complicado, a Vânia também citou isso, né, quando a liderança é vertical, né, e ela fica, né, refletindo de como fazer a governança enxergar, entre aspas, que esses são os caminhos quando temos visão e somos apenas uma parte. Olha que, né, André, é bem interessante que a André é de uma corporação, né, muito grande, né, tem uma estratégia. Como é que é a experiência de vocês, André? Isso é uma decisão da organização, é uma orientação, ou é mesmo
um olhar, né, participativo dos gestores lá. Você falou de médicos, né, lideranças que participam. Como é que é esse convite para esses huddles, para essas rondas lá em relação a essas lideranças? Eu acho que, em primeiro lugar, vale salientar a qualidade da Rede D'Or, ela é excelente, né? Acho que eu brinco sempre, a gente respira, inspira, expira a qualidade, principalmente liderado pela doutora Lidéia, ela tem um time da qualidade muito bem preparada, e eu acho que com políticas bem descritas, protocolos, né? Até quando eu vim para cá, fiquei impressionada que está muito claro o que há para ser feito. Então, um dos os maiores desafios da gente é levar isso lá para a linha de frente, para a equipe assistencial. E acho que uma das coisas de envolver a alta, né, a direção, isso já para mim, é uma cultura, vem da cultura da qualidade, é uma política da empresa, da instituição, e de todo mundo participar. Então, isso está descrito dentro da política, o como vai ser feito, e todo dia, 8h30 da manhã, todas essas equipes, os representantes dessas equipes participam, né? E a nossa ronda, ela é semanal, segundas da manhã, 9h da manhã, a nossa ronda, onde passam a direção, junto comigo, supervisores, diaristas, lideranças, onde passam em todos os setores para ouvir os nossos profissionais e ver as oportunidades que a gente tem para melhorar a nossa assistência. Mas, Heleno, eu digo assim que é a cultura da empresa, tá? Então, assim, é muito forte, a empresa quer isso, e ela busca isso através de indicadores, né? Através de ações. Eu acho que é isso que eu tenho que dizer, porque, como eu digo, assim, a importância da instituição trazer isso. Existe um escritório da qualidade que realmente faz isso acontecer, e que cobra, e que está lá. Eu deve conhecer a doutora Lidéia, ela lidera muito bem esse time, né? Então, acho que é fundamental ter um time de qualidade forte, com foco e com objetivos. Excelente, acho que era exatamente isso que eu queria ouvir, né? Não é só uma decisão pessoal, voluntária das lideranças, mas também precisa haver uma articulação organizacional, né? Quer dizer, precisa um pouco, às vezes, vir de cima, né, da própria, né, governança, no objetivo de estabelecer essas práticas, essas condutas e fazer com que essa liderança conheçam, né, o seu espaço, né, o seu ambiente, para justamente também poder, inclusive, propor estratégias de melhoria dentro dessa lógica, né? E, nesse sentido, Vânia, eu queria que você voltasse um pouquinho e reforçasse como é que são... Você falou da questão lá, né, do trabalho do Joint Work, que foi muito bacana, mas dentro dele uma das estratégias é o empoderamento dessas lideranças locais, assim, setoriais, né? Como é que é um pouco esse trabalho de vocês para a gente ter exemplos aí de práticas? Ok, Heleno. Na verdade, um primeiro caminho é essa sensibilização das lideranças locais, né? Sobre a importância da cultura justa e a importância do modelo do cuidado centrado na pessoa, né? Não só no paciente, mas o cuidado centrado na pessoa. A partir daí, a gente vai trabalhando alguns conceitos com essas lideranças, né, em relação à autonomia, ao trabalho em equipe, alguns temas que nós já conhecemos, mas nós fazemos essa sensibilização para poder trazer todas as lideranças para esse mesmo patamar de conhecimento rumo ao nosso planejamento estratégico, né? A gente precisa, na verdade, mover essas culturas aí movidas por medo. Então, na verdade, esse foi o projeto, e eu estou há 5 anos no Sírio, né, e desde que eu entrei a gente trabalha. Então, na verdade, é muito a estratégia de trazer as lideranças para perto, neste ambiente colaborativo, participativo, que todos expõem as dificuldades, né? É o que a gente fala, né? Todas, pensando muito na linha da qualidade e segurança, todas as instituições têm quase erros,
tem erros, não existe instituição que o erro ou quase erro não aconteça, né? Mas se a gente tem uma cultura aberta, uma cultura educativa, justa, que traz esse profissional junto, certamente os aprendizados são imensos. E essa liderança, nós trabalhamos muito junto nesse sentido, né? Trazendo elas para perto, colocando as dificuldades, trocando experiência entre elas, acho que é extremamente importante. Ótimo, excelente, né? E até eu às vezes fico, né, em reuniões, em palestras, ouvindo um pouco esse discurso, e eu até comentei com vocês na nossa prévia lá, né? Mas quando se fala de Einstein, Sírio e Copa Star, lá é diferente, lá eles têm tudo, fazem tudo no melhor dos mundos, quando a gente sabe que não é verdade. Há um trabalho também, né, muito árduo para que tudo isso se dê de uma forma também, né, olhando todas essas preocupações que a gente está discutindo aqui, né? E, Natasha, na sua equipe, lá no seu caso, eu estou vendo aqui também algumas perguntas, né, em relação... a Vânia também apresentou um pouco, né? Como é que medidas, que métricas vocês usam lá em termos de trabalho lá no ambiente que você coordena? Nós temos a pesquisa... Estão escutando? Sim. Então, nós temos a pesquisa de satisfação de enfermagem, uma pesquisa bastante robusta, também validada aí pelo Magnet, inclusive nessa jornada que nós estamos de padrão OLO de excelência. Nós temos a questão de pesquisa de satisfação e pesquisa de clima, obviamente, e essas métricas que também elas estão muito ligadas com a questão da liderança e a questão do clima dos profissionais, da experiência dos profissionais, e o NPS também, e que a gente está indo fortemente com relação à atuação da liderança próxima e justa, né, voltando a todas as culturas e pontuadas muito bem pela Vânia, aquela questão da questão da cultura justa, a questão de cultura centrada na pessoa. Mas uma das métricas, e a questão de passar os grandes indicadores, por exemplo, em nível da minha gestão, de uma forma muito mais fácil para os colaboradores, para que eles sejam envolvidos em todos os indicadores, principalmente assistenciais também, né? Para realmente minimizar os riscos, revisitando as práticas e eles fazerem as sugestões de melhoria participativa, que, como falamos, a gestão compartilhada e liderança participativa. Mas, basicamente, uma das métricas é a pesquisa de satisfação de enfermagem, o NPS, pesquisa de clima também, que nós usamos como essa como métrica, e passamos para o time todos os resultados e os planos de ação constantemente para a equipe e anualmente, quando é feita a pesquisa. Ótimo. Excelente, né? É só uma curiosidade. Vocês implementam o Magnet integral ou ele foi adaptado... no caso de integral. você. E nós estamos na jornada há 11 anos, na jornada. E aí conseguimos a visitação, foi agora, semana passada. A visita foi agora e a designação, se tudo der certo, como assim, fomos brilhantemente elogiados pelas auditoras, e agora em julho, a designação, provavelmente. Isso. Imagina o trabalho que isso dá para vocês também atenderem, né? Todos aqueles requisitos a questão... do Magnet, né? Vânia sabe disso, né? Helena, a sensação, e que eu sou uma formiga mediante a imensidão dos colaboradores, a imensidão da nossa diretora, Cláudia Lacelva, que vocês conhecem muito bem, da nossa gerência, a Luana, da Fernanda Paulini, enfim, de todo um trabalho de uma equipe sensacional no sentido de a essência da arte do cuidar da enfermagem em todas as vertentes e componentes que compõem o próprio padrão do Magnet, mas como padrão de essência de conceito da enfermagem, né? De pesquisa e de pesquisa, de trabalho, de liderança, de empoderamento, de autonomia, de todos os aspectos. Eu acredito que a sensação que saímos na sexta-feira é de como nós trabalhamos, como a enfermagem trabalha. Isso. E essa é a mensagem. Excelente, isso mesmo, muito bom. Né? E a gente sabe o esforço que se tem para se alcançar isso, né, dentro das instituições. Né?
Bom, e Liliana, um outro desdobramento que a gente tem aí também na coordenação de cuidado dentro do manual é lá o padrão, né, do cuidados com pacientes, lá o 2.2, para quem conhece o manual, que fala lá do nosso plano multiprofissional de cuidados, né? E dentro deles tem uma questão de métrica também, que são as metas mensuráveis do plano de cuidado, que culturalmente, inclusive, é uma coisa nova no Brasil. Fala um pouquinho para a gente desse padrão aí. Muito importante esse ponto, Heleno, porque se a equipe está trabalhando conjuntamente para resolver as necessidades clínicas desse paciente, às vezes clínicas, sociais, psicológicas e etc., é importante que ela saiba se está atingindo esses resultados. Então, o plano de cuidados proposto no manual, com métricas específicas, ou seja, metas mensuráveis, elas vão fazer com que a equipe saiba se os resultados do plano de cuidados estão sendo alcançados. Uhum. E o que eu vejo nas instituições é que as equipes elegem um grupo específico de pacientes para tratar dessas metas mensuráveis em conjunto, registradas todas no prontuário, e assim elas podem fazer este acompanhamento. E o que é uma meta mensurável, gente? Então, eu coloco lá que esse paciente precisa ganhar massa corporal, né, a nutrição, mas não coloca quanto, quando, em que período, ou esse paciente precisa voltar a deambular e precisa, para isso, um cuidado conjunto de toda a equipe, e aí tem o risco de queda, tem as outras questões, mas assim, em quantos dias? Como? Quem vai ajudar? Quem vai fazer isso? Então, é muito importante para a continuidade do cuidado que essa coordenação tenha expressa no plano de cuidado, então, metas mensuráveis para esse acompanhamento. Excelente, muito bom, né? Então, medidas, métricas, sempre, pessoal, isso é fundamental, né? E a gente está indo para o nosso horário, né? Passou rápido, isso é, né? Sempre muito bom a gente perceber. E aí, Andréia, tem outra questão que foi colocada pela Deise, né, Ferreira aqui, fundamental o entendimento que a notificação dos eventos leva à melhoria do processo, com foco sempre na qualidade assistencial, né? E você falou da questão da cultura justa lá, da atitude punitiva como um desafio, né? Hoje, como é que isso acontece para vocês lá no Copstar? A notificação é anônima, é aberta, o disclosure é feito imediatamente? Dá um pouquinho um panorama para a gente. É assim, a gente tem tanto anônima e como, às vezes, por situações que acontecem, por danos maiores ao paciente, e o que a gente vê muito, assim, não é só no Copstar, mas a minha experiência, esse medo da equipe que a gente tem que levar é de ser punidos, né? Eu errei e vou ser punido. Mas uma coisa que a gente está fazendo de bom, junto com a qualidade, é a gente realmente envolver essas pessoas dentro dessas notificações para ajudarem a colocar os planos, implementar, vibrar com as implementações, e também a gente está agora num modelo onde a gente está premiando os setores que têm as maiores notificações e mostrando a importância. Mês a mês, a gente tem a apresentação dessas notificações, a equipe vai lá, faz o plano de ação, apresenta na nossa reunião da qualidade, da segurança do paciente, e aí a equipe toda participa, a gente então vê o que aconteceu com aquela notificação e o resultado que ela está dando. Então, acredito muito que o envolvimento das pessoas no processo faz com que se tenha medo da punição. Então, hoje a gente está trabalhando dessa maneira, apresentando nossas reuniões da qualidade, envolvendo as pessoas, e a gente está hoje realmente certificando ou valorizando as unidades com as maiores notificações.
Excelente, Vânia, excelente. Eu também sempre costumo brincar muito que, né, às vezes a gente assiste a esses programas, mas o cachorrinho fez tudo certinho, o cavalo fez tudo certinho, mas por quê? Tem um torrãozinho, tem um pedacinho de cenoura, né? Tem aquilo que vai chamar ele para a atitude correta. E o ser humano não é diferente, né? Então, se a gente não elogia, não agradece, não diz bem feito, né? Também não afaga, não acolhe, a gente não consegue ter equipes aí, né, nessa perspectiva, né, de sempre estar também atento, né? Imagina isso, você parabenizar as áreas e os profissionais que acabam olhando isso com um foco maior, né? E, pessoal, acho que a gente conseguiu atingir aqui o nosso objetivo, porque quando a gente fala de equipes eficazes, né, lembrando lá a tríade do nosso muito querido Dona Bedian, Vedes Dona Bedian, né, da efetividade, da eficiência e da eficácia, como eu coloquei no início, é sempre mais desafiador, né, a eficácia, porque é a expectativa de uma solução, né, bem estruturada, bem planejada, né, bem definida e decidida sobre a prática. No caso aqui, nós estamos falando da assistência segura ao paciente, né? E acho que esses exemplos, eu estou vendo aqui nos chats, né? Muitas mãozinhas, muitos corações, muitos afagos aqui elogiando, agradecendo pelos exemplos, é muito bom ver isso. Eu queria deixar agora aí um tempinho aí para vocês fazerem uma última colocação e uma boa noite aos nossos participantes. Aqui eu agradeço muito, muito. Tivemos uma média muito boa de participação aí. Então, pela ordem, Vânia. Deu. Não, acho que eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando desse importante evento, né, trocando experiências aí, aprendendo também com as minhas colegas aí, foi super bom, muito obrigada. Acho que deixar uma mensagem, né, acho que é extremamente importante, né, de novo focando em pessoas, acho que profissionais querem fazer a diferença, né, eles querem ser vistos, querem ser reconhecidos, e a gestão participativa é o caminho, é assim que nós vemos. Todos podem e devem ser protagonistas do cuidado. É o que nós falamos também. O nosso profissional é o que atende, o que assiste o paciente no beira-leito. Ele representa toda a instituição no momento do cuidado, né? Por que não trazê-lo para o protagonismo cada vez mais? E cada vez mais também nós temos que cuidar desses profissionais com escuta ativa, condições de trabalho, proporcionar crescimento contínuo e plano de carreira, sem dúvida nenhuma, com muita escuta ativa e muito reconhecimento. Deixo aqui um abraço a todos e muito obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigado, Vânia. Muito obrigado. Natasha, gostei muito de conhecer você e toda a sua empolgação. Um prazer e tanto. Já deixo aqui os comentários também, né, que eu vi aqui no chat. Eu que sou muito grata, Helena, Liliana e as minhas colegas, a Vânia e a Andréia, muito lisonjeada por participar dessa mesa e muito lisonjeada pela instituição que eu pertenço. A mensagem que eu passo aqui é de disseminar conhecimento, sem sombra de dúvida. Nós somos enfermeiros e técnicos auxiliares que estamos no beira-leito e o tempo todo, e aí centrado na pessoa, na melhor experiência do profissional, na melhor experiência do paciente, e, acima de tudo, estar próximo, muito próximo de uma equipe engajada. E eu só faço a equipe engajada se trabalhamos junto no melhor cuidado, na parceria, na reciprocidade, num trabalho em equipe inclusivo, na tomada de decisão conjunta e participativa e transformacional. Sermos formadores de opinião, termos autonomia para tomar decisões. A mensagem que eu digo aqui é de muita gratidão, porque a gratidão é nada menos que uma virtude humana que multiplica a reciprocidade, que multiplica a parceria, que multiplica a assertividade e a resiliência. Quero muito agradecer, uma boa noite para todos, um grande abraço. Ok, Natasha, muito, muito obrigado aí. E, Andréia, até ainda ficou
uma questão aqui no final de uma grande conhecida e amiga nossa também, a Gláucia Plaça, né? De uma instituição que está ali no caminho da acreditação, muito bem colocado, e ela falou daquele seu desafio de mudar a mentalidade, né? Eu antecipo dizendo que a mudança de mentalidade também vem pelos exemplos, pelas referências, né? Por práticas que a gente pode também observar nesse sentido. É isso, Andréia? É isso aí, acho que os exemplos, por isso que a gente, estando do lado do nosso profissional, no dia a dia, como a Natasha falou muito bem, a gente dá o exemplo, a gente mostra o como tem que ser feito. E, Natasha, eu tenho 30 anos de enfermagem, mas eu também sou uma entusiasta ainda, tá? Então, eu tenho certeza que anos e anos eu sou apaixonada pela enfermagem. Eu quero aqui agradecer pelo convite, agradecer a minha equipe, né, que trabalha no dia a dia, com foco sempre na qualidade e segurança. Também dizer que eu me sinto muito segura numa instituição onde realmente a qualidade é a prioridade, a qualidade e segurança é a prioridade, e dizer para os gestores aí que estão nos ouvindo, perca um tempinho do dia para a gente também acolher o nosso profissional, a pessoa, o colaborador, ouvir, dar feedback, elogiar, que acaba a gente esquecendo um pouco de elogiar os nossos profissionais, e também ouvir, escutar, na verdade, escutar mesmo, né? Olhar no olho a olho e escutar tudo que ele tem para dizer. Que como tanto a Natasha como a Vânia já falou para nós, eles sabem o que o nosso cliente e o nosso paciente quer. Então, em cima disso, a gente consegue trazer muitas melhorias. É isso que a gente chama de compartilhar as experiências, né? Então, essa mensagem que eu queria passar é de a gente ter um olhar no nosso profissional, na pessoa colaborador. E uma boa noite a todos. Muito, muito obrigado, né? Só queria aí, antes de passar a palavra à Liliana, para a gente, quem está assistindo, né, os colegas que gostaram desse encontro, que estimula os outros a se inscreverem lá no YouTube, é só entrar no youtube.com/CBA Talks, e aí tem esse e outros eventos que a gente já teve, né? É sempre uma boa dica a gente passar aí essa oportunidade. E, Liliana, seu encerramento. A gente viu que cuidado e coordenação do cuidado é feito por pessoas e que nós devemos acreditar nessas pessoas, que nós devemos motivar, engajar e, sobretudo, saber que são elas responsáveis pela satisfação do nosso cliente. Então, nós temos que cuidar da satisfação desses profissionais também dentro da nossa instituição. Adorei participar desse encontro, adorei as colegas, as falas, as experiências maravilhosas que trouxeram para nós. E eu gostaria de deixar aqui um lembrete. Nós temos alguns cursos aqui correndo pelo CBA, eu queria deixar aqui para vocês os próximos cursos nossos. Em junho agora, nós temos o curso Master Introdução à Acreditação Internacional, também um mini-quali, né, de só 4 horas de introdução ao gerenciamento de riscos, e um curso Master em julho, que é novo, que é a gestão da mudança, o lado humano da acreditação. Nós falamos tanto sobre isso hoje, e nós vamos aprender aí com uma equipe inspiradora sobre como o lado humano tem que ser observado. E temos diversos cursos em company. Aqui o nosso site, as inscrições no cba.org.br. Muito obrigada pela participação de todos. Só uma correçãozinha, cbacred.org.br. Ficou desculpa. Sim. cbacred.org.br. Bom, participem desses cursos, é importante. Estão vendo aí dessa questão do lado humano, né, das mudanças. Isso traz muito essa reflexão sobre comportamento, sobre todo esse processo. É bastante interessante. Então, pessoal, não tenho
palavras a agradecer a vocês, a disponibilidade de tempo, o preparo, essa oportunidade de troca. As pessoas estão dizendo aqui que ricas experiências, que pessoas fantásticas. Então, vocês já ganharam mais admiradores a partir de hoje, com certeza, e nos trouxeram aí esse brilhantismo. Eu agradeço muito em nome da equipe do CBA, né, e da JCI, essa participação, e também quero agradecer os nossos rapazes aí dos bastidores que nos ajudaram bastante, o Alemã e o Rafael aí, que também conduziram bem esse trabalho. Então, muito obrigado e esperamos vocês aí em outra oportunidade. Um grande abraço a todos, boa noite.